Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma de nossas conversas. Conversas que têm como objetivo melhorar a sua relação com o seu filho e ajudá-lo a torná-lo mais preparado para os desafios que ele vai encontrar ao longo da vida. Meu nome é Neto, sou educador, pai de 2 filhos, do Joaquim e da Malu, biólogo e com mais de 20 anos de experiência em educação infantil, ou seja, tenho ótimas histórias para contar para vocês. E o tema da nossa conversa de hoje é por que os pais são mais importantes do que nunca na primeira infância. A gente sempre tem a impressão de que as pessoas do nosso convívio têm uma opinião parecida com a nossa. Afinal de contas, são nossos amigos ou mesmo nossa família. E muitas vezes a gente é surpreendido com o ponto de vista dessas pessoas que é completamente diferente do nosso. E isso aconteceu comigo há um tempo atrás, numa roda de amigos, quando um amigo de anos falou que ele só não tinha mais filhos porque ele não tinha condição financeira de sustentar esses filhos. Afinal de contas, esse é o papel do pai, sustentar os filhos e sustentar a família. Na hora, eu não consegui responder. Um pouco pela surpresa, afinal de contas eu não esperava ouvir uma opinião dessa. Mas também porque naquela roda de amigos, maioria absoluta homens, ninguém esboçou nenhum tipo de reação contrária a esse ponto de vista. Ou seja, em pleno 2022, esse ponto de vista ainda é muito comum e talvez ainda seja dominante. E apesar de todos os avanços tecnológicos, de informação e também sociais, nessa área específica, a maioria das pessoas ainda vivem como se estivéssemos na década de 60, 70, 80, onde a educação e o cuidado com os filhos eram um papel exclusivo da mulher. Claro que a gente vai acabar falando sobre o papel do homem e o papel da mulher, mas esse não é o nosso foco principal. A pauta feminista, por exemplo, cobra muito uma maior participação do homem e do pai na educação e no cuidado com os filhos. Mas essa cobrança parte normalmente de um ponto de vista e de uma necessidade da mulher. Claro que é uma reivindicação legítima e super justa, mas o nosso foco aqui é de uma necessidade ainda maior do que das mulheres, que é a necessidade de meninos e meninas, de crianças, dos seus filhos, da participação dos pais no cuidado e na educação. Dessa forma, esse tema é uma oportunidade para nós repensarmos os nossos papéis dentro da família e a contribuição não só para o desenvolvimento dos nossos filhos, como para a saúde e para o bem-estar de todos os integrantes da família. Eu sei que deve ter pai pensando agora, mas eu não tenho tempo para isso. O tempo, né? Sempre o tempo. Vamos lá, eu quero ter uma conversa agora bem séria com vocês sobre o sentido da vida. Se a gente observa tudo que vive no planeta Terra, todos os seres vivos, nós incluídos, a força que nos move é a sobrevivência. A sobrevivência não só nossa como indivíduo, mas a sobrevivência também da nossa família, através dos nossos descendentes, dos nossos filhos. E não tem escapatória. Todo ser vivo se comporta dessa maneira. Eu e você, inclusive. Dessa forma, nossos filhos são de fato a nossa extensão. O tempo é o nosso bem mais valioso. E os nossos filhos, de alguma maneira, somos nós mesmos, a nossa tentativa de viver para sempre. Então, não ter tempo para os nossos filhos não faz o menor sentido. Se os nossos filhos não merecem o nosso tempo, me conta o que merece. Mas eu não sei cuidar de criança. Deixa eu te contar um segredo. As mães
também não sabiam cuidar de criança antes de serem mães. Cuidar de criança é uma coisa que a gente aprende. Claro que dá trabalho, mas também é extremamente prazeroso. E eu quero destacar aqui 2 pontos bem importantes. O primeiro é o prazer de ser espectador do crescimento dos nossos filhos. Isso é uma das coisas mais incríveis que existe. Perceber coisas que seu filho consegue fazer hoje, mas não conseguia fazer há um mês atrás. Ou algum trejeito, alguma mexida de sobrancelha que seu filho faz e que você faz da mesma forma, é uma experiência única, indescritível e que não existe nada parecido. Existe uma frase bem famosa que diz que a diferença entre um homem e uma criança é o preço do brinquedo. Sabe o que isso quer dizer? Que apesar de você se fazer de adulto, você ainda gosta de brincar. E brincar com crianças, brincar com seu filho é bom demais. Você cria vínculos e conexões incríveis, além de oferecer para ele todos os benefícios que a brincadeira oferece. Se você ainda não sabe quais são esses benefícios, assista esse vídeo que está aqui, que eu fiz especialmente sobre o assunto de brinquedos e brincadeiras. Vale muito a pena. E além de todos esses benefícios que a gente proporciona para os nossos filhos quando a gente brinca com eles, o bem que essa brincadeira faz para o adulto é também muito grande. A brincadeira é terapêutica e a gente conseguir se desconectar por um momento desse mundo doido e entrar no mundo das crianças, de fantasia, de imaginação, é muito saudável. E a participação dos pais no cuidado propriamente dito, alimentação, higiene, é também muito interessante. Além dos benefícios óbvios, como crianças bem nutridas, crianças limpinhas e cheirosas, a contribuição de uma abordagem diferente da que a mãe oferece é sempre muito interessante. Os pais, de uma maneira geral, costumam ser menos cuidadosos e superprotetores se comparados às mães. E essa abordagem um pouco mais relaxada costuma contribuir de uma forma muito interessante para o desenvolvimento da autonomia das crianças. E se eu ainda não conseguir te convencer dos benefícios, eu vou trazer agora os dados de um economista ganhador do Prêmio Nobel de Economia, o James Heckman. Em um de seus trabalhos bem importantes, ele concluiu que todo o investimento de tempo e dinheiro feito durante a primeira infância tem um reflexo direto e imediato não só no desenvolvimento escolar da criança, mas também no seu desenvolvimento profissional, além da redução de custos com reforço escolar, saúde e, em casos mais extremos, do ponto de vista de sociedade, com gastos com o sistema penal. É durante essa fase que o cérebro da criança mais precisa de estímulo para sedimentar todas as suas estruturas mentais, cognitivas e emocionais. O foco, a memória, a atenção, a criatividade, a responsabilidade social, a autoestima e a moralidade são algumas das habilidades que são desenvolvidas durante esse período. Acredita-se que 90% das nossas conexões cerebrais, dos nossos neurônios, são formadas até os 6 anos de idade. E é nesse período que as crianças estão mais aptas do que nunca a desenvolver as mais diversas habilidades. Ou seja, a fundação de tudo aquilo que a criança vai ter capacidade de desenvolver e estruturar no seu futuro é desenvolvida durante esse período. Entendeu? Porque o pai não pode se ausentar de maneira nenhuma durante esse período. Toda contribuição de qualidade durante essa fase
é determinante para o sucesso da criança, hoje e para o resto da sua vida. Um outro ponto importante para a gente levar em consideração quando a gente avalia o papel do pai hoje na educação dos filhos é quando a gente leva em consideração os nossos pais. Muitas vezes a gente tem a ideia de que se nós repetirmos tudo aquilo que nossos pais fizeram, nós vamos ter sucesso. Mas o mundo é outro e nós evoluímos. Quando nos tornamos adultos, a gente percebe um belo dia que os nossos pais, antes de serem pais, eram homens e mulheres que acertam, mas que também erram. E quando essa descoberta acontece, a gente consegue analisar as nossas relações de uma maneira muito mais tranquila, muito mais serena e com isso a nossa chance de nos tornarmos pessoas melhores, pais e mães melhores, aumenta exponencialmente. Uma outra diferença bem significativa quando a gente compara essas diferentes gerações são as redes de apoio. As redes de apoio no cuidado com a criança são hoje, de uma maneira geral, muito menores do que há tempos atrás. As famílias tinham um suporte e uma disponibilidade de um número muito maior de pessoas que podiam contribuir com o cuidado e com a educação de seus filhos, como avós, como tios, como vizinhos e até irmãos ou primos mais velhos. Com isso, o papel do pai e da mãe nos dias de hoje se tornou ainda mais importante. E outra mudança também bastante significativa entre essas gerações é o papel da mãe, que mudou de forma muito significativa, ou por desejo ou por necessidade. Hoje em dia, as mulheres, as mães, se dedicam com uma energia muito mais intensa às suas carreiras, fazendo com que sua disponibilidade para o cuidado e educação com os filhos tenha diminuído. E aqui não existe certo ou errado, mas sim a avaliação correta da nossa situação e como podemos nos adaptar da melhor forma possível para que os nossos filhos sejam bem amparados e a educação deles não fique comprometida. E para aqueles pais que gostaram e entenderam toda essa nossa conversa, querem aumentar o seu papel, a sua participação no cuidado e na educação das crianças, mas não sabe exatamente ainda como pode fazer isso, eu vou dar aqui algumas sugestões. A primeira dica, e a mais importante, é sejam bons exemplos para os filhos de vocês. Mais importante do que aquilo que a gente fala e orienta como as crianças devem ou não devem fazer determinada atividade é o nosso comportamento. Porque nós somos os modelos deles, nós somos os heróis deles. E tudo aquilo que a gente faz, mesmo quando a gente não percebe, está sendo observado com uma super atenção por nossos filhos, que vão observar e mais tarde tentar imitar. Ou seja, procure se comportar da mesma maneira que você gostaria que seu filho se comportasse no futuro, porque a chance disso acontecer é muito grande. Uma outra sugestão é tenha uma visão empática, tenha empatia, procure perceber as situações e os ambientes do ponto de vista do seu filho. Parece simples, parece até um pouco bobo, mas isso é uma super contribuição para que a gente entenda melhor as necessidades, os desejos e até os medos de nossos filhos e a gente consiga orientá-los de uma forma muito mais assertiva. E uma última sugestão, mas ainda assim muito importante é encare o cuidado e a educação dos seus filhos, esse trabalho todo que você vai precisar desenvolver, como uma coisa boa. Parece um conselho simples, mas a nossa mente costuma nos pregar peças. E quando a gente pensa, eu vou ter que cuidar dos meus filhos hoje, todo o trabalho se torna muito mais difícil. Então, se nós encararmos de uma forma positiva, tudo fica mais fácil e vai fluir de uma forma muito mais natural. E então, gostaram da nossa conversa de hoje? Espero que sim, espero que eu tenha contribuído com vocês.
Se querem saber um pouco mais sobre cuidado e educação com seus filhos, acompanhe aqui as nossas redes, porque tem muito material interessante já postado e ótimos materiais ainda por vir. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.